Hoje eu convidei o especialista em finanças, Magno Pimentel. É um cara que eu admiro demais, é um cara que tem muito conhecimento. Os 30 minutos que a gente vai conversar aqui vai ser pouco para ele falar tudo que ele sabe. Hoje a gente vai tentar abordar um pouco sobre dólar, sobre os impactos do dólar, até onde o dólar pode ir, como é que funciona a precificação do dólar frente ao real. Magno, muitíssimo obrigado por ter aceitado o meu convite, cara. E queria que você se apresentasse um pouco aí para o pessoal que ainda não lhe conhece e já pode começar a falar o que você nos preparou. Beleza, beleza, pessoal. Obrigado, João André. Obrigado você pelo convite, tá? Obrigado aí pelas palavras. Acho que é bondade do João André, mas vamos lá, vamos tentar corresponder a essa expectativa. Também o João André é um cara que eu admiro bastante, né? A gente tem uma ligação bacana aí, até familiar. Então, queria agradecer também a oportunidade de estar aí no canal, gravando esse conteúdo aqui para o pessoal. E o João André falou assim: o Magno é especialista em finanças e investimentos. Legal. Mas uma coisa que é importante logo deixar claro é que não existe ninguém especialista em dólar, tá? O dólar, ele não tem como ser especialista nele, tá? Eu gosto de uma frase que algumas pessoas que são analistas aí do mercado financeiro, né? E aí, às vezes, o Felipe Miranda, lá da Empíricos, fala isso, o André Esteves, do BTG, fala isso. Eles sempre falam assim: existem dois tipos de analistas, né, sobre o dólar. O que sabe que não sabe e o que não sabe que não sabe. Então, existe quem diz que o dólar vai chegar a tanto, a tal valor, etc., é aquele cara que não sabe que não sabe. E existe o Uhum. cara que diz assim: eu não sei o que vai acontecer com o dólar. E aí eu acredito que o principal ponto para que você comece qualquer análise sobre o dólar é exatamente esse: é não tentar prever e dizer que o dólar vai ser 5, 10, 7, 5,50, 5,32, Uhum. 5,23 em dezembro. Isso é impossível, tá? E aí, então, acho que o principal ponto é esse: é você já começar a analisar, tipo assim, não tentar prever que valor vai estar o dólar, né? E aí muitas pessoas perguntam: tu acha que o dólar vai subir? Eu acho que o dólar vai cair? É impossível de a gente saber, tá? Assim, a estrutura, como que o dólar funciona no Brasil, João? É um câmbio flutuante. E o câmbio flutuante, a política cambial do Brasil é determinada pelo Conselho Monetário Nacional, que é uma instituição que está acima do Banco Central. Uhum. E o Banco Central ele executa o que o Conselho Monetário Nacional cria a estratégia. Então, o Conselho Monetário define a política, o Banco Central executa. E o câmbio no Brasil, né, foi na época do governo Fernando Henrique ali, com o Pedro Malan e o Armínio Fraga, criaram o dólar flutuante. Né? E o dólar flutuante, o que é que acontece com o dólar flutuante? Não é que o governo ele não determina quanto vai ser a taxa. O governo poderia determinar a taxa e ficar uma taxa fixa, mas ele atua para poder manter essa taxa de uma forma mais saudável, vamos dizer assim. Então, a própria forma que o câmbio é no Brasil, já não tem como a gente ter essa previsibilidade, porque Uhum. o governo está atuando como comprador e vendedor para manter o dólar subindo ou descendo dentro de uma banda aí que seja interessante para a economia, para os balanços de pagamentos como um todo, entendeu? Eu Então, um ponto lembro, muito importante, pode falar. eu lembro da gente conversando aí há um ano ou 2 anos atrás. O dólar estava no patamar de 4,10 e tu estava me falando que estava comprado em dólar e eu achando que o dólar não ia se sustentar nesse patamar, que o dólar iria cair. E hoje a gente está aqui conversando 2 anos depois com o dólar batendo aí 5 e 5,50, 5,60. Chegou a 5,90, chegou a 5,90. Estou vendo aqui no gráfico do Banco Central, ó, no dia, no dia 13 de maio, 5,90. Não, mas desculpa, eu te interrompi, pode continuar. Então, assim, um ponto que é muito importante, mas pode ficar à vontade, tá, João André? Quando quiser falar, pode interromper, sem nenhum problema. Então, um ponto muito importante, você que tem algum negócio, você que é gestor de algum negócio, é que você entenda que é impossível prever o dólar, tá? Toda vida que a gente começa a tentar prever o dólar, é muito complicado, porque a gente começa, às vezes, a assumir uns certos riscos. Quando eu crio alguns, e aí, existe, se você for pegar como é que os bancos, as gestoras fazem, eles criam modelos matemáticos. Uhum. E um dos caras que eu mais admiro no mercado financeiro no Brasil é o Luiz Stuberg. Ele é o sócio fundador da Verde Asset. E talvez a Verde seja uma das melhores casas, é a melhor casa de gestão, uma das melhores casas de gestão de fundos multimercados. E os caras já ganharam muito dinheiro com dólar.
estava vendo uma live do Luiz Stuberg com o sócio dele lá, que é o Luiz Parreiras, e ele disse, cara, a gente não consegue entender porque o dólar está tão caro. No modelo não bate isso. No modelo está 4 e pouco. E o dólar subindo, o dólar esticando, e o cara 4 e pouco, 4 e pouco, 4 e pouco. E eu sou um cara muito assim, João André, eu penso muito, cara, eu não sei de nada. Eu tenho que olhar para quem sabe muito mais do que eu. Então, o tempo inteiro eu estou vendo o que é que essas gestoras escrevem, os lives dessa gestora, eu estou vendo que os grandes investidores fora do país, do Brasil e do mundo todo falam que, cara, eu não sei nada. Quando a gente lida com o mercado financeiro, eu acho que é um ponto muito importante, é assim, eu não sei o que vai acontecer. E aí, como eu estava te falando antes de a gente começar aqui a nossa gravação, se você pegar os grandes investidores, né, os caras que tiveram assim, uns 100 bilhões, 200 bilhões de dólares, ou até mais, eles partem muito do pressuposto que realmente eles não sabem. E estudando algumas pessoas, alguns investidores que são Value Invest, né, a escola lá do Buffett, que é comprovadamente a escola que ao longo do tempo deu mais dinheiro por maior número de investidores, eles são muito assim, a maior posição deles não é onde eles mais podem ganhar, é onde eles podem perder menos. Então, a cabeça do cara é o contrário. Ele não vai se arriscando onde ele mais pode ganhar, ele vai botando mais dinheiro onde ele pode perder menos, né? E aí é isso que a gente tem que ter um certo cuidado, porque os modelos, eles são falhos. Então, principalmente que você me falou que o seu público é mais gestor, né, empresário, muitas vezes eu assumo uma posição em dólar e fico tentando fazer gestão de risco. E você que é engenheiro, trabalha com obra, eu sempre falo que não dá para fazer gestão de riscos. Como assim, Mário, não dá? Eu estou numa mesa aqui, imagina que eu boto uma taça de vidro aqui na borda. Se a taça de vidro está na borda, ela está numa posição frágil. Se qualquer coisinha triscar nela, ela cair, não tem mais como gerir o risco da queda, já está na beira. Eu tenho que diminuir a exposição da taça. Então, eu não consigo, muitas vezes, gerir o risco do dólar. Se ele vai subir ou se ele vai cair. Eu tenho que, antes de me expor, pensar o que é que acontece comigo. Se o dólar subir, o dólar vai subir ou vai cair? É impossível saber. E aí, você tentar prever isso é muito perigoso. E, às vezes, quando você tenta prever, você assume uma posição direcional. O que eu quero dizer com posição direcional? Ou eu estou comprado, simplesmente comprado, e se o dólar, por exemplo, subir, eu ganho, mas se cair, eu perco. Ou eu estou simplesmente vendido. Eu não tenho uma outra ponta para me proteger. Então, fazendo um paralelo com a questão da taça, depois que a taça está na borda da mesa, se eu triscar nela, ela vai cair no chão e vai quebrar. Certo. Ela é frágil. A posição que ela está me colocando numa posição frágil. Então, antes de eu pensar em gerir o risco de a taça cair, eu tenho que diminuir a exposição da taça ao risco. Então, eu tiro da borda da mesa e coloco no centro da mesa. Então, fazendo um paralelo para a empresa, eu vejo que algumas pessoas ficam querendo saber para onde vai o dólar. Se sobe ou se cai. E aí, não, fica meio que rezando. E aí eu sempre falo, se você vai dormir orando, rezando todo dia, para que tudo se cumpra de acordo com a sua estratégia, nada pode sair ao contrário, você está na posição de risco. Você está na posição que, é assim, o que o Taleb fala, você está numa posição frágil. Como é? Desculpa, não entendi. Não, está na posição passiva, né? Você não está, você está reativo, você está esperando. Exato. E aí você está na posição frágil. Então, depois que eu estou na posição frágil, não tem como eu gerir o risco. Qual o risco do dólar? É basicamente um risco de volatilidade. Ele vai balançar muito. E claro que existem outros riscos. Por exemplo, risco político afeta muito o dólar. Risco de taxa de juros afeta muito o dólar. Risco de mercado, de forma geral. Então, assim, depois que eu estou exposto, é muito difícil eu conseguir dizer assim, o dólar vai subir ou vai cair. Tá? Então, o primeiro ponto que eu queria que quem estivesse nos assistindo fosse até anotando, é muito assim, é impossível saber se o dólar cai ou sobe. O que você tem que se preocupar não é que o dólar caia ou que o dólar vá subir. E aí, às vezes, você vai analisar relatório de banco de investimento, você vai analisar um relatório do Focus, que é um relatório que o Banco Central solta toda semana. O relatório Focus, André, é bem interessante, tá? Depois eu te mando o link, coloca no teu canal. O Focus é um relatório que toda sexta-feira o Banco Central ele coleta as expectativas das principais agências de mercado, então são bancos, gestoras, fundos de pensão, e segunda-feira ele divulga quais são as expectativas desses players, tá? E o mercado financeiro inteiro é baseado em expectativa, tá? E o que move o mercado financeiro são as expectativas de alta ou de queda, etc. Então, muitas vezes você vai ficar procurando relatórios
para achar que o dólar vai para tal canto e você vai se expor de uma forma que vai te trazer riscos. Então, um ponto muito importante é a gente já começar, ou seja, é um princípio de eu não sei o que vai acontecer com o dólar e eu não quero saber se ele vai subir ou ele vai cair. Eu quero saber se ele subir, o que é que acontece comigo, e se ele cair, o que é que acontece comigo. É isso que a gente tem que estar. Se ele vai me beneficiar com a alta ou se vai me prejudicar com a queda. Então, a minha exposição, eu tenho que estar preocupado, não é se ele sobe ou se desce, mas o que eu posso perder, basicamente o risco mesmo de perda, se eu estiver exposto e acontecer ao contrário do que eu esperava. Deu para entender? Ficou claro aí? Deu sim, deu para entender perfeitamente. Inclusive, trago um exemplo. Quem está surfando a onda do dólar alto é o setor agro, que está agora tirando as safras e é um grande exportador, e as commodities estão todas dolarizadas. Inclusive, se você puder também comentar um pouco sobre quais seriam os setores que mais sofrem a influência do dólar, alto ou baixo, turismo, enfim. Legal. Vamos lá. Uma das perguntas que você colocou aqui, o dólar a 7. É possível o dólar ir a 7? Sim, é possível o dólar ir a 7. Não é tão provável porque, como eu comentei lá no início, a política cambial do Brasil é uma política flutuante. Então, muito provavelmente, o Banco Central hoje tem muitas reservas. Eu estava também abrindo um gráfico aqui do Banco Central. A gente teve uma redução de reservas. A gente tinha em maio de 2019 algo em torno de 385... Pode compartilhar na tela esse gráfico aqui. Então, se você olhar o gráfico que está aqui na tela, isso aqui mostra, isso liga a questão do dólar a R$7. É possível que o dólar chegue a 7? Sim, é possível. E tem um cara que eu gosto muito do posicionamento dele, que é o Rogério Xavier. O Rogério Xavier também é um dono dos maiores gestores de investimento do Brasil. E o foco dele como pessoa é muito multimercado. Ele é um cara muito bom de multimercado, ele é um cara bom de ações. E hoje ele mora em Londres e ele é bem crítico com relação à política. Ele tem uma visão um pouco mais pessimista do que está acontecendo nesse momento de pandemia. Ele tem algumas preocupações que vão além do que está acontecendo no primeiro estágio, né? Ele tem algumas preocupações, como é que o Brasil vai se recuperar disso, as questões fiscais e tudo mais. Então, assim, ele sempre fala que o dólar pode ficar muito mais caro, né? E aí, a questão do dólar a 7, é muito pouco provável que o dólar vá a 7. É possível? É bem possível. E é outro ponto que você como gestor, você como analista, é que as coisas, elas, assim, até uma coisa que eu aprendi com o Rei Dalio, depois eu comento um pouquinho dele, ele fala, tudo é possível, mas tem coisas que são muito pouco prováveis. Então, quando a gente está lidando com negócios, é importante também que eu imagine uma curva de probabilidades. Então, assim, é possível o dólar chegar a R$7? É possível. É pouco provável. Mas caso ele chegue num cenário extremo, a gente passou por um cenário extremo aqui que ninguém esperava. Então, a incerteza daqui para frente, ela é muito maior do que ela era antes. Então, assim, é como eu tenho uma cliente nossa, João André, que ela trabalha, inclusive, com agronegócio na Bahia. Ela exporta soja, milho, etc. E eu comentando com ela que a gente está meio que num momento de quando eu estou dirigindo com a névoa alta. Se eu jogo a luz alta do meu carro e ando rápido, quanto mais luz alta eu der, mais difícil vai ser enxergar. Então, quando tem um cenário de incerteza muito grande pela frente, é o momento de a gente talvez baixar a luz do carro, usar só o farol de neblina e andar devagar. Show. Então, o dólar pode sim chegar a 7? Pode. É pouco provável. Mas, como eu falei, se você for avaliar, a gente tem que pensar em probabilidade das coisas, uma curva de probabilidade. Então, o dólar pode voltar a 5, pode voltar a 4 e pouco, como pode ir a 7. O que é mais provável para você? Como não tenho como eu prever, como é que vai me afetar o dólar 4 ou o dólar 7? E você tocou um ponto importante. Se o dólar sobe, não é ruim para todo mundo. O setor de agronegócio é excelente, porque ele vende em dólares. E aí você vê que algumas ações de algumas empresas que são exportadoras de commodities, de soja, papel e celulose, para elas é muito positivo o aumento do dólar. Tá? Elas têm uma parte das despesas em reais, uma parte em dólar, e às vezes 100% da receita em dólar. Então, o dólar a 7 é bom para elas, certo? E é melhor também para entrar dinheiro, é mais barato comprar coisas do Brasil. Então, tende a aumentar as exportações. Então, sim, é possível o dólar chegar a 7. Tá? Não vou dizer que vai acontecer, não estou dizendo que vai acontecer tal data, que é muito provável,
vai acontecer tal data. Por que eu disse que é pouco provável? Isso aqui é um reflexo das reservas cambiais que o Brasil tem. A gente olhar aqui de junho de 2010 até hoje, você viu que teve a gente viu que teve de junho para 2010 até mais ou menos aqui, ó, setembro de 2012, a gente saiu de 250 bilhões de dólares, mais ou menos, para 380 bilhões de dólares. Então, o Brasil aumentou a reserva cambial de forma muito forte. E se você acompanha um pouco mais de política, vai lembrar que era uma coisa que o Lula sempre falava muito, né? Que a gente tem uma reserva cambial assim, assim, assado. Isso não é 100% bom, não é 100% ruim. Tem um custo também manter essas reservas cambiais muito alto. E depois você vê que a gente consegue ver aqui no gráfico que ele ficou entre 377 e 350, mais ou menos. E aí agora, se a gente olhar essa série histórica, a gente está no menor valor, né? Desde aí de 2011, mais ou menos, 2012. Então, vou parar de compartilhar até aqui, eu só queria mostrar que como o câmbio no Brasil é flutuante, é muito pouco provável que a gente chegue a $1,07, porque o governo vai intervir. Sim. Mas o governo ele não tem munição infinita para dizer assim, não, o dólar vai ser tanto e acabou. Não tem como. Tá? Então é possível o dólar chegar a 7, e aí se a gente olhar o caso da Argentina, e a Argentina passou por um caso extremo político e econômico, né? Mas a gente vê que cada vez mais, não estou avaliando se é bom ou ruim, eu estou querendo trazer que cada vez mais a gente está vivendo um populismo muito forte. Né? Em várias áreas, em vários países do mundo, o populismo como ideologia política está ficando cada vez mais forte. E a gente sabe que isso é muito nocivo para a política e para a economia, de forma geral. E aí, na Argentina, não me lembro muito bem qual o período, foi até um exemplo que eu vi o Rogério Xavier falando, a Argentina era uma economia muito boa, né? Muito forte, uma população muito educada. Lá, medindo a taxa de câmbio, que é a taxa de câmbio é quantos pesos argentinos eu tenho que pagar para comprar $1. Era 10 para 1, então 10 pesos argentinos compravam $1. Saiu para 65 pesos argentinos comprando $1. Você está falando que multiplicou praticamente por 7. Porque a Argentina entrou num buraco econômico muito grande. Então, o dólar pode ir a qualquer valor? Pode. Pouco provável, mas em casos extremos políticos e casos extremos aí de problemas fiscais, etc., o dólar sim pode dar essa esticada muito grande. Beleza? Beleza. Muito bom. Segundo ponto, que você colocou aqui, como funciona a cotação do dólar? Cotação do dólar é a taxa de câmbio. Então, como a gente está no Brasil, quantos reais eu tenho que dar para comprar $1. Tá? Então, a cotação é baseado na taxa do país, vamos dizer, da moeda nacional versus a moeda internacional. Como a gente está falando do dólar, quantos reais eu preciso para comprar $1. Certo? Perfeito. Aí, impacto do dólar alto. Né? O dólar alto tem impactos positivos, por um lado. Algumas empresas que trabalham com exportação é bom. Tá? Quem trabalha com importação é péssimo. Só que a gente tem que... existe outro fator que o governo também tem que pesar. O dólar alto, ele tende a aumentar a inflação. Tá? E principalmente a inflação, quando é medida pelo IGPM, que é uma das medidas de inflação, só para ficar claro aqui, a principal medida de inflação que o país tem é o IPCA. O IPCA é medido pelo IBGE. Tá? E o IGPM também é uma medida muito importante, né? Sei que você trabalha com o mercado imobiliário, o IGPM é o que regula os preços dos aluguéis e várias outras coisas. Mas é mais conhecido, muitas vezes, pelo preço do aluguel. O IGPM tem um componente mais dolarizado. Então, o dólar muito alto também gera uma inflação maior. E aí, como a inflação, o governo acompanha de perto e tem meta para a inflação, dentro da política econômica do Brasil, como eu comentei, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo, é o que está acima de tudo, é o que define a política econômica, cambial, fiscal, ele define metas para a inflação. Então, a inflação não pode passar de uma meta tal, se eu não me engano, agora, já foi 4, agora é 3. Não sei o número muito de cabeça. Mas, se o dólar sobe muito, também impacta a inflação, e aí aquilo que a gente compra no dia a dia acaba ficando mais caro. Então, esse impacto do dólar alto é bom por um lado, para algumas empresas, como o João André citou, exportação é muito bom, de forma geral, né? Só que gera inflação e aí também atrapalha, por exemplo, alguns setores são muito importantes, que é quem importa. Né?
Muita coisa que a gente compra no Brasil ainda é importada. Vem de fora. Então, tudo que a gente importa que vem de fora vai ficar muito caro. Né? E o que é que acontece com o Brasil? Logística também, né, Magno? A própria logística, o combustível, aéreo, tudo isso acaba sofrendo com dólar alto. Sofre bastante com dólar alto. É outro ponto que é, tipo, com dólar muito alto, o impacto do dólar alto ou baixo, o dólar muito alto atrapalha quem importa, né? E aí o problema no Brasil é que normalmente a gente tende a exportar aquilo que é básico, né? As commodities, como o João André falou, e commodity é aquilo, commodity, é só também o pessoal entender um pouco melhor, o que é commodity, é algo que é padronizado. Então, dando exemplo da Vale, ela tem o minério de ferro é padronizado e ele é cotado, é negociado globalmente com um preço tabelado, estabelecido pelo mercado, na verdade. E aí, como a gente exporta algo que tem muito pouco valor agregado, né, a soja bruta, minério de ferro e outras coisas, a gente acaba importando algo que tem um valor agregado alto. Então, a Vale é a maior mineradora do mundo, exporta o aço praticamente inteiro, né, vai no minério de ferro, e a gente importa uma quantidade absurda de aço na China, então a gente está pagando muito mais caro também. Então, isso tem um impacto que não é positivo para a nossa economia. A gente não tem uma economia forte nesses setores um pouco mais desenvolvidos. E aí, consequentemente, a gente precisa importar muito coisa de tecnologia, né? Que aí tem um valor agregado muito alto, então fica mais caro ainda. Então, isso também acaba, quando o dólar está muito alto, isso atrapalha. E impacto do dólar baixo, um dólar baixo é até a gente difícil dizer que é um dólar baixo, porque R$4 é um dólar que as pessoas acham caro, né? Mas o impacto do dólar baixo também atrapalha a exportação do país. E aí, quando a gente está falando entre importação e exportação, existe a questão das a balança de pagamentos do país, né? O governo ele vai medir se o dólar está alto ou baixo pelo resultado da balança de pagamentos. É uma coisa mais técnica em termos de política econômica, mas ele vai medir em termos disso. Então, um dólar baixo atrapalha também a gente exportar. É bom para quem importa, só que quando o dólar baixa muito e a importação se torna mais barato, também atrapalha o desenvolvimento da economia, da indústria local. No lugar de eu comprar coisas no Brasil, eu vou comprar coisas fora, porque o dólar caiu muito. Certo? Então, Perfeito. isso também atrapalha um pouco. Tá? E aí, olhando um pouco essa questão do dólar de forma um pouco mais global, o que acontece o tempo inteiro que esse ano, eu acho que veio um pouquinho antes da crise do coronavírus e estava gerando uma certa tensão no mercado. A questão da crise cambial com a China, né? O que a China faz? Como a China é um país que tem muitas indústrias, né, produz muito, ela naturalmente desvaloriza o câmbio dela, a moeda dela desvaloriza perante a todas as moedas do mundo para que ela consiga exportar demais para os outros países. E aí uma coisa que o Donald Trump vinha reclamando, brigando e tentando fechar algumas fronteiras, inclusive para o aço que entra na China. A China hoje tem as maiores siderúrgicas do mundo, é que mais produz aço. E aí o Trump veio segurando, tentando sobretaxar, inclusive o aço que vinha do Brasil, o alumínio que vinha do Brasil, para os Estados Unidos, exatamente por isso. Porque o dólar subiu muito, depois eu vou até mostrar um gráfico da alta do dólar aqui ao longo do último ano, o dólar subiu muito com relação a várias outras moedas do mundo inteiro, e aí tudo ficou barato para entrar nos Estados Unidos. E aí muita gente importa e eu não desenvolvo a economia local. Então, o dólar muito baixo também atrapalha nisso. Compartilha aí, cara, a tela desse gráfico. Então, João, eu estava comentando assim, quanto o dólar subiu, né? Aqui é um gráfico também no site do Banco Central. Pessoal, isso aqui está tudo disponível, eu mando os links do André, ele coloca aí no canal dele, vocês podem entrar. Eu sempre falo o seguinte, né? Tudo que eu sei eu falo, tudo que eu sei eu compartilho. E eu acredito muito assim, aquilo que a gente compartilha aumenta. Perfeito. Então, se eu compartilho conhecimento, vai aumentar. E se eu seguro o conhecimento, ou seja, não estou compartilhando, não vai aumentar, né? Então, está tudo disponível aqui, eu mando para vocês, tem o Banco Central explicando que é a política cambial, tem tudo direitinho. Coloco aqui na descrição do vídeo. Coloquei. E aí, então, assim, só para você ver que o dólar está caro, eu me lembro que uma época que não tem, mas o dólar era um real valia mais que um dólar, em 94 e tal, chegou a ser 89 centavos, né? E aí depois o dólar foi subindo, e aqui a gente tem um comportamento, sei lá, dos últimos 10 anos. O dólar saiu de 1,76, chegou a 5,90, né? E aí agora está mais ou menos 5,10. Fechou o dólar oficial, chegou a 5,10, né? Essa taxa de câmbio nominal.
ele não considera a inflação ao longo do período. Né? Alguns gestores de fundos, como eu falei, eles comentam que o dólar está muito barato. Se eu pegar o dólar, por exemplo, aqui, que teve um pico na época do governo da Dilma, que chegou a 4 e pouco, e a gente fosse colocar a inflação nisso, o dólar era para estar talvez acima de 6. Então, assim, não tem como a gente dizer onde o dólar vai, se ele está caro ou está barato. Ele pode sim subir muito. E aí, alguns fatores que pode fazer ele subir muito, um dos fatores que pode fazer ele subir muito é o que a gente está vivendo, né? A queda da taxa de juros, a queda da taxa Selic é um fator que pode fazer o dólar subir muito, que normalmente faz o dólar subir muito. Por quê? Porque quanto menor a taxa Selic, quer dizer que menos dinheiro, existe uma tendência de menos dinheiro estrangeiro entrar no Brasil. Porque os investimentos em renda fixa, né, em títulos públicos brasileiros, já não ficam mais tão atrativos como eles eram. Né? Por exemplo, a gente chegou a ter uma taxa Selic de 14,75%. Quando eu comparo com o título de longo prazo dos Estados Unidos, que paga 3%, um título de 10 anos, a gente está pagando um título de 10 anos mais de 14%. Né? Então, o prêmio de risco é muito alto. Né? Ou seja, o que é o prêmio de risco? É a diferença entre o quanto que o Brasil te paga de juros versus os Estados Unidos. Então, eu coloco nos Estados Unidos ganhando 3, no Brasil eu ganho 14, eu estou ganhando um prêmio de risco de 11. E aí, como a taxa agora está 3 é igual a deles, o prêmio de risco praticamente zerou. Tá? Então, não tem necessidade de entrar tanto dólar na economia, isso o dólar faz sair dólar da economia, o dólar pode vir a subir. E aí a gente vê aqui que o dólar realmente... Outra questão, crise política, né? A gente está vivendo. Como a gente está passando por um período de pandemia, e isso gerou um estresse no mundo como um todo, é natural que todo o dinheiro, uma boa parte do dinheiro, vá para os Estados Unidos, porque ainda é a economia mais segura do mundo, apesar de também ser o país mais endividado do mundo. Mas mesmo assim, as pessoas querem investir lá. E aí o dinheiro sai do Brasil, e aí essa taxa de câmbio que a gente falou, também é regulada pela oferta e demanda do dólar. Então, quando o dinheiro está saindo, o que é que vai acontecer? Vai ficar menos dólar na economia brasileira, e aí vai ficando cada vez mais caro, e quanto maior esse estresse aqui e fora, essas incertezas, maior esse risco, e aí tende ao dólar subir. Beleza? Então, quais são os setores? A gente falou bastante do impacto, falou como funciona, os setores a gente já comentou também, e acho que o ponto principal da nossa conversa é a gente pensar agora, assim, né? Você que é gestor, que tem um pequeno negócio, que tem uma empresa, uma padaria, e aí eu vou contar um caso meu, tá? Um caso meu que aconteceu comigo. Eu tive alguns anos atrás com uma sorveteria com meu irmão, a gente tinha uma gelateria, e tudo era importado, né? Uma boa parte de tudo era importado, e eu me lembro que a gente começou a comprar, olha que interessante, a gente começou a comprar a pasta que fazia o sorvete de pistache a um preço, e aí o dólar começou a subir, e teve uma guerra na Síria, e a Síria é um grande produtor de pistache, Síria ali para aquela região do Oriente Médio, isso elevou quase todo. Como é, desculpa? Como é, André? Não, eu não sabia que a Síria era um grande produtor de pistache. Aquela região ali do Oriente Médio que pega o Líbano, a Síria, a própria Itália também produz pistache. Então, quando o dólar subiu, aquela matéria-prima que eu comprava em dólar quase dobrou de preço. E a nossa matéria-prima mais cara era o pistache. E o que foi que a gente fez? A gente aumentou um pouco o estoque. Eu comprei um pouco mais, para quê? Para não prejudicar a minha margem de lucro. Então, você que é gestor, que tem o seu pequeno negócio, é muito importante que você... Por que eu falei lá atrás aquilo? Para que você não fique tentando saber, o dólar vai subir, o dólar vai cair, é impossível de saber. Quanto mais você vai buscar, você vai ver mais ruído. A gente trabalha com o mercado financeiro, ou estuda algumas coisas de ciência de dados, etc., você vai ver que é a questão do ruído. O que é ruído? É aquele vários dados ou várias informações que não me ajudam a tomar uma boa decisão. E você, como gestor de pequenos negócios, de médio negócio, você tem que preocupar o tempo inteiro em tomar boas decisões. Tá? O foco da gente é entender um pouco melhor a dinâmica para que eu possa analisar melhor o cenário e aí fazer um melhor julgamento do que eu tinha antes. E aí, com o melhor julgamento, eu vou conseguir tomar uma melhor decisão. Tá? E aí, eu estudo muito, João André, o que os grandes investidores fazem. E eu vejo que muito isso, assim, o modelo mental deles é muito pensar nisso.
aqui estão os dados, aqui estão as informações, eu preciso analisar no primeiro nível, analisar no segundo nível, tirar meus vieses que eu tenho de avaliação e julgar melhor isso para tomar uma melhor decisão. E naquele momento eu ainda não tinha esse conhecimento. Então foi o que eu fiz. Eu acreditava que o dólar ia realmente subir, eu aumentei o meu estoque e não fiquei exposto a essa alta do dólar. Comprei um pouco mais do que eu compraria. Isso tem um lado bom, porque me protege da variação do dólar e não, como eu disse, não impacta na minha margem de lucro, e eu queria que o pessoal ficasse muito claro isso. O impacto do dólar, de alto ou baixo, é o quanto que vai impactar na tua margem de lucro. Tá? Mas a gente comenta isso. Então, eu comprar mais baldinho de pistache... Quer falar alguma coisa, André? Não. Eu comprar mais baldinho de pistache naquele momento foi uma forma de eu me proteger da alta do dólar. Só que muitas vezes, às vezes eu vejo um erro. A gente se preocupa muito com a alta do dólar e pega uma boa parte do seu dinheiro e compra de matéria-prima. E aí a gente tem, às vezes, uma falta de liquidez, uma falta de caixa. Você pega uma boa parte do teu caixa e vai comprar de matéria-prima, e aí você tem que pagar à vista, enquanto os teus clientes te pagam com 30, 60, 90. Você vai ter um problema de fluxo de caixa. Então, eu pago algo, eu compro mais para me proteger da alta do dólar, mas o meu prazo médio de recebimento da minha empresa é 30, 60, 90. Então, às vezes, eu levo 3 meses para receber aquela venda que eu já paguei à vista. Então, você vai ter muitos problemas de fluxo de caixa com isso, muito problema de capital de giro. E aí, muitos gestores, muitos empresários médios, pequenos, o que é que eles fazem? Correm para o banco e muita gente se financia com cheque especial. Né? Pega a pessoa física, o cheque especial da pessoa jurídica, para pagar as contas da empresa e paga 14% de juros ao mês. Isso vai acabar com a margem de lucro do teu negócio. Vai ser muito difícil você ganhar dinheiro dessa forma. Então, eu estou dizendo que é 100% ruim eu aumentar um pouco o meu estoque? Não. Você tem que entender a sua liquidez, a sua necessidade de caixa. Né? E aí eu tenho que saber até onde eu posso comprar para aumentar esse estoque e não faltar o dinheiro. Tá? Então, um ponto importante é ficar claro isso. Então, assim, por isso que eu comentei, se não é importante saber se o dólar vai subir ou vai cair, mas o impacto que ele me causa se ele subir. No meu caso, que era a sorveteria, ele ia me causar impacto, mas era pouco. Porque, de certa forma, não era tanto, na verdade. Por quê? Porque o único sorvete que era muito mais caro era o pistache, mas eu tinha outras coisas. E aí a minha estratégia tem que ser o quê? Beleza, o pistache subiu muito, a minha margem nele diminuiu e era o pior produto para mim, em termos de margem de lucro. Eu tenho que saber o mix que estava na vitrine de vender sorvete tinha que ser tudo menos pistache. Ou o pistache era o que ficava menos, a gente nem chegava a oferecer para provar. Que era para as pessoas não quererem comer. Então, é entender que se o dólar subiu, está impactando a minha margem de lucro, eu vou colocar aquilo que não estou sendo muito afetado na minha margem de lucro. E aí, como eu tinha lá só 24 sabores, eu conseguia mudar a conformação da minha vitrine, os sabores, o meu cliente baseado nisso, na minha margem de lucro. Show. Então, assim, o dólar subiu, é uma forma de eu me proteger aumentando o meu estoque. Tá? Existem algumas empresas que são aqui do Ceará, que trabalham com trigo, que tem sim um estoque muito grande de trigo, porque se o trigo é todo cotado em dólar, e aí você talvez tenha uma padaria, vai notar que a farinha de trigo subiu muito, etc. Ou quem trabalha com bolo, com escala um pouco maior, vai notar que isso subiu. Eu posso sim aumentar um pouco o meu estoque? Posso. É uma forma de eu me proteger dessas altas do câmbio. E aí, no caso, se o dólar cair e você exporta alguma coisa, você também vai ser impactado. Né? Você vai ter uma menor margem de lucro. Então, assim, mais importante do que saber ou tentar prever o que é que vai acontecer se o dólar sobe ou cai, é o quanto ele me afeta. No meu caso da sorveteria, se o dólar subisse, me afetava na margem de lucro de uma forma geral e principalmente num produto específico. O que é que eu poderia fazer? Aumentar um pouquinho o meu estoque e não oferecer aquele produto para os clientes, e caso alguém pedisse, eu colocava. Mas não ficava oferecendo, porque para mim era o que me dava menos dinheiro. E aí a gente botava na vitrine, divulgava um sorvete que eu tinha uma melhor margem, era mais barato. A gente oferecia os sorvetes de fruta, porque eles eram bem mais baratos, eu não usava leite, eu não usava algum creme de leite, etc. Então, eu já tinha que ter essa mentalidade de gestão para manter a minha margem de lucro e eu não ser tão impactado. Então, é um pouco que você pode fazer caso o dólar suba, te atrapalha. E se você está pensando assim,
eu exporto. Se o dólar cai, para mim é ruim. Quanto melhor o dólar, quanto mais caro o dólar, melhor. Beleza, mas o dólar está caindo e o que é que eu posso fazer? Você pode tentar já fechar contratos, né? Já tentar vender antecipados, fechar contratos e tentar já negociar com antecedência, dando um certo desconto para vender antes e caso o dólar caia muito, você já tem aquele valor fixo ali, tá? Que você já vendeu fixo, beleza? E ficou claro aí, André? Magno, perfeito. Muito legal a história. Não Show. conhecia essa história da sorveteria. Comi lá várias Legal, vezes, mas não legal, conhecia a história. Muito legal. legal. E aí eu queria contar outro caso, já aconteceu outra cliente nossa, né? As clientes que a gente presta consultoria e tal. Um caso dela interessante, André. Ela tem uma empresa que não é que fabrica chá, ela invasa o chá. Ela recebe o chá e coloca o chá no saquinho. E o saquinho do chá é todo comprado em dólar. E uma vez ela falou assim, Mário, não sei mais o que fazer. Falei, por quê? Porque o dólar está subindo muito e ela pegou essa esticada do dólar do final do ano passado para cá, então o saquinho estava subindo muito e ela não consegue repassar o preço do saquinho para o cliente dela. Ela não tem uma marca própria, ela produz para outras marcas, ela terceiriza a produção. E aí ela estava meio que se questionando, o que você acha que vai acontecer com o dólar? Vai subir ou vai cair? Eu falei, eu não sei. O que a gente tem que se preocupar foi exatamente o que eu comentei com o que no começo do nosso bate-papo aqui. A gente tem que se preocupar não é se o dólar sobe ou se o dólar cai. É o que vai acontecer com você se ele subir ou se ele cair. Você está me falando que quanto mais caro para você, pior. E aí, se o pessoal puder anotar, e tá bem legal essa estratégia. O quanto mais caro, pior para você o dólar, sério. Quanto mais caro para mim, pior. Por quê? Porque o meu custo de produção aumenta e eu não consigo passar para o meu consumidor final. Como as empresas que ela vende são muito maiores que ela, compram em grande quantidade, o cara não aceita esse aumento de preço. Então, o que é que acontece com a margem de lucro dela? Vai reduzir. O lucro dela vai reduzir. A margem de lucro dela vai reduzir. E aí, quando você, falando de margem de lucro, só rapidinho, se você pegar essas grandes empresas que estão na bolsa, tipo Ambev, etc., os caras são fissurados com margem de lucro. Fissurados com margem de lucro. Eles fazem de tudo para manter a margem de lucro e qualquer alteração de 0,5%, de 1% na margem de lucro, quando eles vão fazer os relatórios no final do ano, né, falar com os acionistas o que aconteceu, eles falam a margem de lucro diminuiu, mas a gente cortou tais custos e conseguiu manter a margem de lucro ou melhorou a margem de lucro. Então, ele está o tempo inteiro olhando o que é que acontece com o lucro dele, mediante essas variações no mercado, principalmente com o dólar. Então, o caso dela era isso. Não adianta, como eu disse, não adiantava querer saber se ia subir ou cair, não dá para prever. E aí também não adianta querer falar algo muito complexo se sua empresa é pequena. Existem algumas estratégias para você fazer hedge, operações de swap, mas são coisas complicadas que você às vezes não tem tanto acesso no banco. Tá? E aí ou você não quer fazer, você não tem dinheiro para fazer. E aí foi que a gente montou uma estratégia para ela. Eu falei para ela, então o dólar sobe, é ruim para você, impacta a tua margem de lucro. Ela disse, certo. Então o que é que a gente pode fazer? O saquinho do chá não tem um custo tão alto na produção. Mas, assim, estima o quanto que o saquinho do chá custa, o percentual dele sobre a produção total. Eu não me lembro que percentual deu, mas eu acho que era algo de 5% e 10% do custo de produção dela. E o que é que a gente pode fazer? É pegar uma parte do teu caixa, ou seja, do dinheiro que ela tinha liquidez, né, do caixa da empresa, e colocar um percentual pequeno, esses 5%, 10%, ou 5%, 3 a 5%, 3 a 7%, num fundo cambial. Por quê? Porque se o dólar sobe, o que é um fundo cambial? Um fundo de investimento que você está investindo, não é no dólar em si, mas você investe na variação dele. Então, se o dólar tende a subir, o teu dinheiro naquele fundo cambial, ele vai subir. Tá? E aí, no caso dela, quando o dólar subir era ruim para ela, ela não conseguia repassar o aumento de custo, a gente mensurou o quanto que o saquinho custava da produção total, em termos percentuais, e uma parte do dinheiro foi alocada para isso. Então, foi alocado no fundo cambial. Então, o dólar saiu de 5 para 5,90, vou dar um exemplo mais fácil, 5 para 6, subiu 20%, aquela parte do dinheiro dela vai subir algo próximo a 20%. O fundo cambial se comporta próximo do dólar. Então, quando ela fosse vender para o consumidor final, ela não conseguia repassar o preço. Ela perdeu na margem de lucro, mas o que está no fundo cambial valorizou. Então, ela conseguiu
o dinheiro valorizado de um lado e ela perdeu do outro. Então a gente protegeu essa exposição dela. Não é que eu tentei adivinhar o que vai acontecer com o dólar. Depois que eu estou exposto, o que é que eu posso fazer para ser menos afetado, para me proteger? Isso que a gente fez. E ela me perguntou, Mário, e se o dólar cair? O seu dinheiro vai desvalorizar. Meu dinheiro vai desvalorizar? Vai desvalorizar. Só que, por outro lado, a tua margem de lucro aumenta. Concorda? Concordo. Porque o custo também, para mim, baixa. Então, pronto. A minha margem de lucro está protegida da alta ou da queda. Se o dólar sobe, meu dinheiro no fundo cambial aumenta. E se o dólar cai, meu dinheiro cai, mas a minha margem de lucro sobe. A gente está conseguindo preservar a margem de lucro dela sem ser tão impactado. Então, você que tem uma empresa, um médio porte, pequeno porte, e precisa comprar algo em dólar, e eu não estou falando aqui para ninguém especular com dólar. Pega o teu dinheiro e coloca no dólar, em fundo. não coloca que você vai assumir um grande risco. Está gravado aqui, o João André faz um disclaimer aí depois. Não estou falando que você compre dólares, que você invista em dólares. Depois a gente pode falar isso, dólar como investimento. Mas se você tem uma empresa, e cuidado com essa questão de querer acertar o dólar, investir em dólar, ou fulano do banco tal, diz que o dólar vai subir, porque grandes empresas, inclusive brasileiras, já quebraram por conta disso. Tá? Se você pegar o caso da Aracruz, o caso da Sadia, foram empresas que chegaram a quebrar porque tinham exposição muito grande em dólar, tiveram prejuízo de 2 bilhões de dólares, e os 2 bilhões de dólares não quase 10 bilhões de reais. Na época não era tudo isso, mas a empresa chegou a quebrar e teve que... tanto que o caso da Sadia, João André, é interessante. A Sadia a vida inteira formou que a Perdigão e tentou comprar a Perdigão. Quando veio a crise de 2008, a Sadia sempre foi muito forte em operação cambial. O dólar subiu muito, ela tinha umas posições em dólar no mercado futuro, ela teve um prejuízo de quase 2 bi de dólar, a Perdigão foi e comprou. Eles tiveram a troca de ações, que a Perdigão se tornou majoritária, e aí virou a BR Foods. Então, o cara que era gigante, que tinha uma mesa que operava o câmbio muito forte, a Sadia tinha banco e corretora, tomou um prejuízo gigante, que a empresa praticamente quebrou, não quebrou porque teve essa fusão, que a Perdigão se tornou a dona dela e virou o BR Foods. Ou não dona, mas é acionista majoritário. Então, você que é um pequeno empresário, tem o seu negócio, que tem uma exposição ao dólar, principalmente que vai ser afetado caso o dólar suba ou caso o dólar caia, o que é que você pode fazer? Comprar um fundo, pegar uma parte do seu dinheiro e colocar no fundo cambial. E aí, quando você for no banco, às vezes, fazer isso, pode ser no banco, ou recomendo que você faça uma corretora, e aí, uma das poucas corretoras que tem facilidade de você abrir uma conta PJ é a XP. E eu uso a XP, sou cliente XP há um bom tempo, é uma corretora boa, segura, confiável, hoje é a maior do Brasil disparado, então é um ponto bom. O BTG Pactual também é bom, mas para a pessoa jurídica tem que ter pelo menos R$500 mil para abrir a conta lá. A XP não. Então, eu recomendo que se você tem uma exposição ao dólar, caso o dólar venha a subir, e pode subir ainda mais, você compre um pouquinho de dólar e fique mensurando qual é a sua exposição total ao dólar. Caso o dólar suba, você ganha um pouquinho de dinheiro e protege sua margem. Caso o dólar caia, você vai ter aí uma redução do seu valor no fundo cambial, mas sua margem melhora. Então, foi uma estratégia que a gente montou para ela e estar operando lá sem correr grandes riscos, porque o objetivo não é especular com isso, não é ganhar dinheiro com isso, mas é criar uma forma de proteção para não impactar tanto a margem de lucro. Se você tem um negócio um pouco maior, tem outras complexidades, aí não, você tem que procurar operações um pouco mais sofisticadas, fazer um hedge cambial, um swap, aí você precisa contactar um banco, etc., fazer algo um pouquinho melhor. Ficou claro aí, João André? Ficou perfeito, Magno. Perfeito. Dá para tomar uma águazinha? Por favor, eu acabei de tomar um gole aqui na minha e fiquei pensando, rapaz, o Magno deve estar com a garganta seca. Então, vamos lá para o último ponto? Vamos. E aí, como eu acabei de comentar, né? Assim, Magno, deixa eu te interromper. Pode falar. Antes da gente ir para o último ponto, pode falar. Já que você falou aqui de alguns cases, falou em fusão da Sadia com Perdigão, falou do seu case aí da sorveteria, o case de uma cliente sua de fabricante de chás. Antes da gente ir para a última pergunta, se alguém que estiver nos assistindo quiser contactar o Magno para contratar ele para alguma consultoria, como é que ele faz? Eu te dou o linkzinho lá no meu Instagram, tem lá meu contato, você clica aí. Então, coloca o teu link aqui na descrição do vídeo, beleza? O link do teu Instagram.
Show. Manda o link do Instagram lá. Beleza. E aí, pessoal, assim, o último ponto que a gente falou, né? Assim, eu falei assim, não estou dizendo que você investe em dólar, né? Não investe no sentido de... E aí, João André, eu falei de investir, falei de especular, né? O Ben Graham, né? O Ben Graham foi o cara que fundou o Value Invest, né? O Ben Graham foi o cara que foi o professor do Buffett, né? Foi o cara que fundou a escola de investimento em valor e até então diziam que não existia analista de empresas, né? E até então, o primeiro livro dele ele publicou, se não me engano, em 1930, 20 e pouco, 30 e pouco, chamado Security Analysis. Era um livro bem grande, bem técnico, e depois ele publicou O Investidor Inteligente. E assim, é impressionante, se você ler o livro, né, ele é um livro bem técnico, mas você vê a clareza que esse cara tinha, o Ben Graham, e ele inventou você comprar empresas baseado na análise dos balanços e de indicadores, e ele criou uns filtros meio que subjetivos, mas que funcionaram e se provou uma das melhores formas de investir do mundo, o Value Invest, e aí tem o Buffett, né, como o ícone disso, né? E aí ele deixa muito claro no começo do livro logo a diferença entre eu investir e eu especular, né? Investir, o próprio Buffett fala isso, e ele fala isso, investir é aquilo que você está fazendo depois que você estudou aquilo. Eu estudei a empresa, eu estudei o ativo, eu entendo o que eu estou fazendo, eu calculei o valor intrínseco, como eles falam, a margem de segurança, e eu coloco o meu dinheiro naquilo que eu investo. Isso é um investimento. Por outro lado, ele falava que especulação é aquilo que eu não entendo, eu não conheço, e eu vou e coloco lá o meu dinheiro e vou apostar. Então, assim, o que eu estou comentando sobre o dólar, o dólar como investimento e especulação se você for empresário, eu vou comentar outro case, João André, de outro cliente nosso. Se você for empresário, é muito importante assim, você entender que o seu business, você não ganha dinheiro com o dólar. Tinha uma cliente nossa que ela tem franquias, que tem algumas franquias de loja de roupa, curso de inglês, e nessa pandemia aí o governo liberou um dinheiro muito barato. Ela conseguiu receber, João André, R$100 mil para cada empresa, ela tem 6 empresas, a uma taxa acho que 2,5% ao ano. Puxa. E aí ela veio falar comigo, Magno, o que é que tu acha de fazer investimentos? Quais são as opções que a gente pode fazer em investimentos financeiros? Eu falei, esse dinheiro está no nome da pessoa jurídica e da pessoa física, essa pessoa jurídica. Mas tem problema, eu passo tudo para a pessoa física, ela disse. Aí isso já começou a acender luz amarela aqui. Eu falei, beleza. Quais são os fundos que você acha que pode investir? Aí eu comentei alguns fundos multimercados, eu comentei de colocar um pouco em ações e tal. Só que eu notei que ela estava querendo ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Eu falei para ela, o teu business não é esse. O teu negócio que você ganha dinheiro não é com isso. Então, se você está tentando ganhar dinheiro com essas especulações do mercado financeiro, tem algo errado. Porque olha para o teu negócio daqui a 5 anos. Como é que você enxerga ele? É positivo ou negativo? Se for negativo, sentido eu pegar esse dinheiro. Vou me dividir em R$600 mil, que eu não sei se amanhã eu vou conseguir pagar, gerando dinheiro pela atividade fim dela. Qual é a atividade fim dela? Vender roupa de cama, que ela tem uma empresa que vende uma franquia, essas roupas de cama, mesa e banho. Se você não enxerga que vai ganhar mais dinheiro com isso, não faz sentido você pegar R$100 mil no nome da empresa, colocar na tua pessoa física, investir no mercado financeiro, mediante um cenário de incerteza que nós temos, para tentar ganhar mais do que 2 e pouco por cento ao ano. É provável que você ganhe, mas o mercado vai ter muita volatilidade se o teu negócio não está indo bem. Aí ela, Magno, fez total sentido o que você falou, eu estou entendendo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui cuidado de começar a gostar desse negócio, eu ganhei muito com dólar, eu ganhei, perdi, etc. E querer ganhar dinheiro no teu negócio com isso. Esse não é o teu objetivo. Tá? Você não é banco, você não é trader de dólar, você não é mesa de banco que opera dólar. Toca o teu negócio e foca em proteger dessas variações de cambiais, como eu falei, né? Da alta e da baixa, como vai te afetar. Mas sim, o dólar pode ser usado como investimento. Tá? Eu tenho um fundo de dólar, tenho um fundo de ouro, e no Brasil o ouro é negociado em dólares. Então, quanto mais o dólar sobe, é bom para o ouro também, e o ouro tem o outro lado, ele sobe além, ele pode subir além do dólar. Então, o dólar subiu, o ouro subiu, isso é bom. O ouro pode cair, o dólar subir, talvez o fundo de ouro ainda suba. Então, você pode sim ter um dólar como investimento. O que é que eu recomendo? Que você
se você quiser investir em dólar, quiser ter dólar como investimento, que você procure um fundo cambial também. Fundo cambial é fácil de você começar, você pode começar com R$ 500, tem alguns que são 1.000, tem alguns que são 500. As taxas de administração desses fundos normalmente são muito baixas, mas qual é o objetivo de você investir em dólares? Eu tenho um pedaço do seu investimento em dólares. É que quando tende o que aconteceu em março, né, que a gente viu a bolsa valorizando aí 40 e tantos por cento, algumas ações caindo mais de 50%, naquele momento o dólar subiu muito. E ele saiu dando uma esticada, como a gente viu no gráfico. Ele saiu aí subindo de 5, um pouco abaixo de 5 para quase R$ 6, né, mais de 20%. É uma forma de você proteger a tua carteira de investimentos num cenário de muita volatilidade. Magno, quanto que eu tenho que ter de dólar? É muito difícil eu dizer um número específico para cada situação. Né? Existe um cara que eu gosto muito dele, que ele é sócio do Nassim Taleb, chama Mark Spitznagel. Ele tem um estudo que chama Amor Fati, né? Meio que um trocadilho que ele... um paralelo que ele faz com um texto do Nietzsche, que é o filósofo, publicou. Mas ele fala assim, o dólar é uma forma de você proteger as carteiras de investimento. Né? Isso eles chamam de safe haven, né? Seria paraíso seguro, né? Uma segurança que eu tenho nos meus investimentos. Então, você ter um pedaço da sua carteira em dólares, e aí o que os grandes investidores fazem, né? Que tem seu patrimônio gerido por family office ou pelo private de um banco, muita gente está tirando boa parte do seu dinheiro, ou pelo menos uns 20% do seu dinheiro, e colocando para fora do Brasil, e aí tira o dinheiro e coloca fora mesmo. Isso também é possível, isso é legal, só é bem burocrático e tal. Mas você que tem pouca grana, que não tem... Porque isso é recomendado que você faça pelo menos por $50 mil, né? Para ficar mais viável, estou falando de 250 mil. Algumas pessoas recomendam que você faça isso com $100 mil, estou falando de R$ 500 mil. Então, um valor já considerável. Mas você que quer ter essa proteção contra, por exemplo, uma oscilação muito grande da bolsa, contra uma queda muito grande de ações, você pode ter aí, como o Mark Spitznagel fala, de uns 3 a 5% do seu dinheiro como um todo em dólares. Então, por exemplo, eu tenho uma carteira de R$ 10 mil, eu teria aí uns R$ 500 em dólares. Tá? Eu tenho uma carteira de R$ 100 mil, eu teria uns R$ 5 mil no fundo cambial. Por quê, Mário? Porque se você também tem ações, as ações têm uma volatilidade muito grande. Quando passa por qualquer cenário de crise, ela tende a cair muito e o dólar tende a subir muito. Então, a queda das ações ela é compensada em parte pela alta do dólar. Então, por exemplo, uma queda de 50% das ações pode vir... Se você tiver só ação, você vai perder 50% daquela parte alocada em ações. Se você tem um pouco de dólar, uns 5% de dólar, e o dólar sobe bastante, aquela queda de 50% das ações, olhando para o teu patrimônio como um todo, pode ficar uns 30% no total, porque o dólar subiu. E aí, eu até comentei com o João André um pouco antes de começar o vídeo, teve aqui um bate-papo top, não foi, João André? Foi. Fiquei com um próximo momento, um próximo convite aí. Essa subida do dólar, né, faz que teu dinheiro não caia tanto, e aí, se você... O que a gente tem que se preocupar com a queda muito grande? Os ganhos e as perdas do seu dinheiro não são proporcionais. Como assim? Se eu tenho R$ 10 mil e esses 10 mil em ações viram 5 mil, e aconteceu isso comigo, eu comprei um fundo, o fundo caiu 50%, esses 5 mil precisam subir 100% para voltar só o que era. E pode levar um bom tempo a voltar a 100%. Então, a queda, a perda e o ganho não é proporcional. Se eu tenho algo que é tipo um amortecedor, a queda é menor, e aí no lugar de ter caído 50%, vamos fazer um exemplo, eu caio 30%. Então, no lugar de precisar se recuperar 100%, né, o que cai 50% precisa se recuperar 100%, o que cai 30% precisa se recuperar, se eu não me engano, uns 33%, 35%. Então, a tua recuperação do teu dinheiro como um todo, o teu patrimônio como um todo que está investido é muito maior. Então, o dólar sim pode usar como investimento, mas, mais uma vez, eu não recomendo que você compre dólar tentando ganhar dinheiro com dólar. Eu vou pegar uma boa grana que eu tenho, que está ali no Tesouro Selic, ou no renda fixa, ou em ações, e vou colocar tudo em dólar, porque o dólar vai oscilar muito. Tá? Então, você pode vir a perder muito dinheiro, e aí você, muitas vezes, não consegue recuperar e tal. Então, o dólar usa mais como uma proteção. Em momentos que o estresse do mercado está maior, você pode subir posição de 5% para 7%, para 10%,
mas não é tão simples esse um percentual claro, porque depende da sua estratégia de investimento, da sua liquidez, etc. Então, o dólar como investimento é algo mais para te proteger. É como se fosse um amortecedor. É como se eu fosse levar um choque, mas eu tenho uma armadura, eu tenho um escudo, eu estou blindado dessa queda tão grande. Mas isso pensando nos teus investimentos como um todo. Quando você for pensar em investimento, você tem que pensar no teu patrimônio como um todo. Eu tenho 100 mil reais e tenho 5 mil em ações. As ações subiram muitão. Beleza. Mas esse muitão, às vezes, impacta muito pouco no teu patrimônio como um todo. Tá? Então, você tem que olhar o teu dinheiro como um todo, porque não adianta ter uma boa parte na poupança, ter R$1.000 nas ações, as ações subiram, dobraram, já ganhei 100%, ok, mas deu só R$1.000, tu tinha 90 mil ali na poupança, a tua rentabilidade da tua carteira como um todo é muito baixa. Então, você tem que saber equilibrar isso aí. Então, o dólar como investimento é mais um ativo como proteção mesmo, do que tentar ganhar. E aí, se você quer tentar ganhar dinheiro em dólares, o que é que eu recomendo? Que você busque um bom fundo multimercado, que tenha dólar na carteira dele, e muito provavelmente você vai ter um gestor de investimentos que é muito bom com dólar, né? Muito bom em ganhar dinheiro com dólar, que é o caso, como você tem da Verde lá, do Luiz Stuberg. Então, algumas gestoras, eles são muito bons em multimercados. O gestor é uma empresa que gerencia o dinheiro de várias pessoas em um fundo, e você pode encontrar esses fundos no site da XP, da Rico, do BTG Pactual. Hoje eu recomendo muito a Vitrio. Tá? A Vitrio eu acho que hoje está fazendo um melhor trabalho em termos de gestão de fundos. Sempre recomendo bastante, não tenho nada com eles, eu tenho grana lá. Tenho, na verdade, admiração pelo trabalho deles. Né? E aí você pode buscar um bom multimercado, ter uma exposição cambial, e aí se o dólar subir, você vai ganhar dinheiro. Caso o dólar caia, é porque provavelmente as suas ações ou outras coisas estão subindo. E aí você vai acabar compensando. E aí quando eu falo dessa diversificação como um todo, o Rei Dário, como eu comentei antes, né, talvez da área dele, que é do tipo de fundo dele, ele é o maior investidor do mundo, né? Gerencia algo em torno, até o final de 2019, em torno de 160 bi de dólares. Então a gente está falando de quase R$1 trilhão. E ele tem um artigo muito interessante no LinkedIn dele, João André, que ele fala que a diversificação dos investimentos é o que você pode fazer melhor para ganhar mais dinheiro. Assim, a coisa mais importante que você pode fazer para ganhar mais dinheiro é investir bem. Tá? Então, vou mandar o link aí para ele também. Estou prometendo, anota aí minhas promessas, mas eu te passo. E o link está no LinkedIn dele, é um estudo muito legal. E ele fala muito disso. Diversificar bem é a coisa que você pode fazer para ganhar mais dinheiro correndo menos riscos. E aí, só para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, uma coisa que é importante também é que muitas vezes a gente está muito preocupado só com os ganhos, né? Eu vou investir nessa ação que ela vai subir tanto, mas eu não estou sabendo nada do risco dela. Né? Eu estou exposto a ela, mas assim, eu posso ganhar tanto para perder quanto? Exatamente aquela relação risco-retorno. Muita gente vai muito cego para isso. Ela pode subir tanto, mas ela pode cair muito. Né? E aí, como eu disse, os ganhos e as perdas não são proporcionais. E aí o Rei Dário fala que a melhor forma para você ter uma maior probabilidade de ganhos com o menor risco possível, ou seja, relação risco-retorno ser melhorada para você, eu tenho mais possibilidades de ganho e menos de perdas, fazendo a diversificação. Então, assim, se você só tem investimento em ações, ou está pensando em investir, quer começar a investir uma boa parte do que você tem sem saber em ações, recomendo que você vá devagar e busque, às vezes, uma diversificação. Então, pega um bom fundo multimercado, que tem ouro, que tem dólar na carteira dele, que tem fundos imobiliários, porque se você analisar o histórico do mercado americano, né, os Estados Unidos ali, você vai ver que é muito aleatório a classe de ativo que mais rendeu. Então, assim, é muito difícil você, por exemplo, um bom tempo, a melhor foram as ações dos mercados emergentes, depois foram a pior, enquanto o mercado imobiliário foi melhor naquele ano. Depois, os melhores foram as ações de small caps, depois as melhores foram as large caps, as blue chips. Então, não tem como adivinhar, o mercado tem ele tem uma estrutura muito aleatória, e aí você acaba ficando tentando ganhar mais, mas também exposto a muito mais risco. E a diversificação dos investimentos vai fazer que você ganhe um pouquinho em cada canto, e aí você acaba, no longo prazo, correndo menos riscos, e talvez se você tivesse comprado uma ação específica, você ganhasse mais dinheiro. Mas é muito difícil você conseguir acertar, como o pessoal fala, o fundo da mosca. Então, pessoal, é mais ou menos isso aí que eu tinha para falar. Acho que a gente tinha meia hora, levou quase uma hora, né, João André?
Levamos bastante tempo, mas é porque quando o papo é bom, deixa aí. Mas foi bom demais, É Magno. isso aí. Bom demais. Então, era basicamente o que eu tinha para falar aí hoje, baseado também no que você colocou aqui, no seu EAP aí, né? Quando eu vi, eu sabia que era um engenheiro que tinha feito isso. Se fosse um administrador, tinha feito diferente, como é o meu caso. Mas muito bacana, cara. Muito obrigado aí pela oportunidade. Espero que o Eu que pessoal goste agradeço. aí. Tá? E aí eu sempre falo assim, não adianta eu esperar que vocês gostem, eu sempre for muito de colocar as coisas na prática. Eu sempre acho que o conhecimento ele tem que ser uma ferramenta de transformação. E às vezes eu falo que se eu tenho um problema, eu tenho que ter o conhecimento certo para resolver esse problema, né? E as ferramentas certas. Eu sempre falo brincando, João André, que não dá para trocar o pneu do avião, a chave de roda que troca o pneu do avião na mesma chave que troca o pneu do carro. Tá? Então, você tem que entender qual é o teu problema e aí usar algumas questões, às vezes, se você tem um pouco mais de conhecimento, algumas ferramentas de análise e solução de problemas. Se não, tenta entender um pouco melhor qual é o teu problema e aí tenta usar qual é o conhecimento em específico que eu preciso resolver esse problema. Ou a pessoa que eu vou buscar, a pessoa que vai falar comigo, né, quem eu vou trazer para me ajudar a atingir o meu como que eu estou precisando. Então, traz clareza para qual é o teu problema, tenta entender melhor qual é a raiz do teu problema, e o que eu tiver falado aqui, que te servir de conteúdo para te ajudar, usa isso como um conteúdo específico para resolver aquele problema em específico, entendeu? Então, eu sempre penso assim, o conhecimento ele tem que ser uma ferramenta de transformação. Não adianta ter muito conhecimento e não conseguir transformar nada, né? Transformar aquele problema em resultado, resolver aquele problema. No final das contas, a gente que é gestor é um grande resolvedor de problema, né, João André? É isso aí. É um grande É resolvedor a de tal da problema. obesidade mental, né? Exato. E aí, então, assim, é pegar muitas vezes qual é o meu problema e qual é o conhecimento específico para resolver o problema de forma E específica. E aplicar. aí, todo o meu estudo vai ser direcionado para isso, entendeu? Basicamente, isso que eu penso dessa forma. Valeu, Magno. Muitíssimo obrigado, cara.